E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu estou bom também. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um componente importante que é o capacitor, tá? Então vamos aprender a medir, falar um pouquinho sobre esse componente que é usado em tudo que é aparelho eletrônico. Eu peguei agora num reparo que estou fazendo numa bomba a vácuo de um hospital e tá com problema no capacitor. Então eu vou usar esse exemplo e vamos aprender a como medir um capacitor. Pois bem, o capacitor é um componente que é medido em farad. Então, como farad é uma unidade de medida muito grande, ele é medido geralmente em microfarad, em picofarad, em nanofarad. Os capacitores bem comuns de ser utilizado é esse aqui, ó, capacitor eletrolítico. Pode ver, ele tem aqui uma descrição de tensão, ele trabalha com corrente contínua e de farad. Então ele é 1000 microfarad, é o que está escrito ali, por 25 volts. E ele tem polos definidos, ó, polo negativo. Então o outro automaticamente é o positivo, né? Então olha aqui o símbolo dele, símbolo de um capacitor eletrolítico com polo positivo e polo negativo. Enquanto o capacitor sem polarização, chamado de capacitor comum, tem de vários materiais que ele pode ser feito. Cerâmico, poliéster, bom, enfim, esse é o símbolo de um capacitor que não é polarizado. Então, tanto faz como você vai usar ele no circuito. Esse aqui não. Você precisa colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo, corretamente no circuito. Se você ligar invertido, ele pode explodir. E temos um capacitor bipolar, que você já pode comprar um capacitor sendo bipolar. Se você não tiver e precisar usar um bipolar, você pode montar. O que é o bipolar? É dois capacitores eletrolíticos ligados negativo com negativo, formando os dois polos, o polo positivo de um capacitor com mais o polo positivo do outro, formam os dois polos dessa associação. É um capacitor bipolar, tá? Então, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, ele é de 60 microfarads. Olha, ó, o F, né, é micro aquele símbolo. 60 microfarads por 450 volts. Então esse é um capacitor, essa é a capacitância e a capacidade de tensão que ele tem. Enquanto esse aqui também, ó, é um capacitor de, olha bem aqui, ó, 60 microfarads por 250 volts AC de corrente alternada. Esse é um capacitor bipolar, tá? É um capacitor bipolar. Ou seja, ele é isso aqui, ó. Esses dois capacitores unidos montando um único capacitor, que é usado em partida de motores elétricos. Então, encontrei um defeito no equipamento hoje, uma bomba de vácuo que veio de um hospital, e o defeito é o capacitor. Então vamos ver como é que medimos esse capacitor. Como o capacitor é medido em microfarad, ou em farad, né? Em farad, micro é a subdivisão dele. Nós vamos usar a escala de ohms do multímetro comum, multímetro digital, mas um multímetro comum. Você pode usar um outro equipamento chamado capacímetro para medir o capacitor. Mas como muitas pessoas não têm o capacímetro, eu vou mostrar no multímetro digital. Então vamos utilizar aqui a escala de ohms. E como começamos a efetuar a medida? Começamos da escala mais baixa aqui, ó. Aí eu não sei como vai medir, não sei que escala que vai dar. Então, no caso esse capacitorzinho aqui é um de 1000 microfarads. Ele é uma capacitância mais alta, né? Então nós começamos da escala menor. Se não obtiver medida, vamos subindo a escala. Vamos subindo até obter a medida. Se o capacitor é um capacitor de capacitância muito baixa, geralmente ele vai ser medido nas escalas maiores. Se é de capacitância mais alta, você consegue medir em escalas menores. Então vamos simplesmente colocar numa escala de ohms e vamos efetuar a medida. O capacitor tem que estar desligado do circuito e descarregado, porque
capacitor ele acumula carga. Então, se você pega com uma chave de fenda, né, encosta os dois polos, ele vai descarregar, para poder não danificar o seu equipamento. Então vamos assim, posicionei aqui na escala de ohms, na escala mais baixa, vou pegar o multímetro, vou encostar um terminal de uma ponta, outro em outra. Carregou, descarregou, mas foi muito rápido. O que eu faço agora? Eu inverto as pontas para fazer novamente a medida. Uma ponta num terminal e outra ponta no outro. Olha lá, uma carga e descarga muito rápido. Então essa escala não foi suficiente, vou subir a escala. Agora eu inverto as pontas novamente. Olha lá, já deu uma carga e descarga mais considerável. Inverto novamente para poder confirmar a medida. Sempre invertendo as pontas. Olha lá, carregou e descarregou. Então eu sei que esse capacitor não está aberto e não está em curto. Se ele estivesse em curto, daria isso aqui no multímetro, ó, um curto. Se ele estivesse aberto, tanto faz como eu me disse, ele não ia dar nada. Tanto aberto como em curto, seria uma medida dessa, estão ruins. O que ele tem que fazer? Carregar e descarregar. Aí eu sei que ele está carregando, que ele não está aberto. Mas se ele está na capacitância correta, somente com capacímetro eu vou ter essa certeza. Mas aí eu sei que ele não está aberto e está carregando e descarregando, né? Não está em curto, não está aberto, está dando carga e descarga. Já posso considerá-lo um capacitor bom para uso. Ó, este é o capacitor que eu tirei da bomba de vácuo de um hospital. Olha só, vamos medir. Ele é um bipolar. Conduziu alguma coisa? Não, 0, 0. Não deu nem 0, 0. Ele não conduziu. Vou inverter. Também não deu. Aumenta a escala. Conduziu? Não conduziu. Vou inverter. Nada. Aumenta a escala. Conduziu? Carregou, descarregou? Não. Vou inverter. Nada. Olha que eu já estou indo para as escalas maiores. Nada. 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 Vamos lá, a escala mais alta, 200 mega. Nada. Nada. Então eu considero esse capacitor como aberto. Ele não está conduzindo nada, não está dando carga e descarga nenhuma. Eu cheguei na escala mais alta. Eu vou voltar na escala aqui de 20K. Vou colocar ele de lado e vou pegar um outro capacitor que é a mesma capacitância dele. Esse aqui é de 60, esse aqui também é de 60 microfarad. O que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar um outro agora. Ó. Carregou e descarregou. Só que ficou rápido, né? Eu vou inverter as pontas. Carregou e descarregou. Já está melhor que aquele. Eu vou aumentar a escala para ter uma amplitude maior de medida. Inverto as pontas novamente, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, uma carga, tá carregando e descarregando mais devagar. Consegui uma amplitude maior na medida, em 200 ohms. Olha aí, esse capacitor tá bom. Ele não está aberto, não está em curto, está carregando e descarregando. Então esse é o capacitor com a mesma capacitância que esse aqui, ó. 60 microfarads, 60 microfarads. Esse está bom e esse está aberto. Esse é o capacitor com defeito na bomba a vácuo. E vamos colocar um outro capacitor. Temos que observar sempre a tensão. Esse é de 450 volts, mas qual é a tensão que ele funciona lá no circuito? Então eu não posso colocar um capacitor que não vai atingir, que não vai suportar a tensão que circula naquele equipamento. Então, além da capacitância, eu observo também qual é a tensão de trabalho dele para ele não explodir. Então, é dessa maneira que medimos qualquer capacitor, seja um eletrolítico, seja um bipolar, seja um cerâmico. Então, é dessa maneira, podemos utilizar o multímetro sim. Se ele não medir nada, está aberto. Se ele der um curto, está em curto, não dá para se usar. O correto é ele dar carga e descarga, como nós observamos aqui.